paralítico de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia ali depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondendo-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado. É sábado, não te alisto levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. E em razão de naquele lugar haver grande multidão, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, meus amados irmãos. O texto começa falando: aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. O texto começa falando sobre uma festa, que havia ali para os judeus. Então Jesus, ele foi até Jerusalém. E ali tem um tanque, meus amados irmãos. A palavra pode falar aqui, Betesda, que era o nome do tanque. Um lugar grande e tinha várias portas, E ali, perto daquelas portas ali, do lado, tinha uma multidão de enfermos. A palavra vem falar que tinha paralíticos, tinha surdo, mudo, tinha vários enfermos ali, porque eles acreditavam que que havia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que tocasse fosse curado. Meus amados irmãos, isso era da cabeça deles. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de uma fonte que colocava moeda e acontecia aquilo, que se visse uma estrela cadente, poderia fazer um pedido que ia ser realizado. Isso é coisa pagã, meus amados irmãos. Isso não existia, não existe. Entenda que o único que faz, que pode fazer e fez e vai fazer é Deus, é Jesus. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado, porque no nosso meio existe muitas coisas que se torna pagã, porque não tem nada a ver com Deus. Benza, cuidado, essas coisas não existem. Amém? E o texto vai falar aqui, mais um pouco abaixo, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. No meio daquela multidão, Jesus já tinha um encontro com aquele homem.
Jesus já tinha marcado o encontro com aquele homem. Jesus não saiu para festejar, para aproveitar a vida. Jesus tinha algo a fazer naquele lugar. Jesus sabia que existia um homem que há 38 anos vivia enfermo ali. Às vezes eu penso, olhando para o texto, que aquele homem, talvez antes daquela enfermidade, ele tinha família, ele tinha amigos, ele tinha uma vida, ele tinha um trabalho. Mas aquela enfermidade, o texto abaixo aqui vai falar que não tinha um homem sequer que o ajudasse, porque ele também acreditava que se ele tocasse naquela água agitada, ele ia ser curado, meus irmãos. Mas você vê que não ia ser curado não, porque ele é enganação. Mas o que eu estou falando é que ele vivia sozinho, ele era sozinho. Mas Jesus viu a necessidade daquele homem. Jesus sabia o que verdadeiramente ele precisava. Amém? Aleluia. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e disse-lhe: queres ficar são? Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Acho que ele perguntava assim: esse está doido? Eu tenho 38 anos que eu estou desse jeito aqui. Às vezes nós somos incrédulos. Às vezes nós precisamos dar uma resposta e nós precisamos questionando. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando as águas agitadas me colocava no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Meus amados irmãos, algo sobrenatural tinha acontecido. Aquele que pode fazer um milagre, aquele que pode levantar qualquer paralítico, aquele que pode tirar qualquer doença, disse para ele: levanta e anda, pega a sua cama e vai. Jesus, onde é que Jesus passava? A Bíblia vai nos falar que Jesus fazia milagres. Jesus, ele tocava e ele fazia barros e passava nos olhos e cegos via. Jesus fazia sobrenatural na vida das pessoas. A Bíblia vai falar que uma mulher tinha 12 anos numa enfermidade, e a Bíblia vai falar que ela gastou tudo o que tinha, tudo que ela tinha, todo o seu sustento, todos os seus bens, mas não conseguiu a cura. Porque o que Jesus faz, outro não vai fazer, e medicina não vai fazer. E a Bíblia vai falar que ela somente tocou em Jesus e ela foi curada. Tocou na orla de Jesus e ela foi curada. Onde é que a presença de Deus está, há milagres. Onde é que Jesus está, vai acontecer o sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, meu Pai, maravilhoso é o Senhor. Aleluia. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Olha para você ver. Ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos, enfermo. Era para eles estar se alegrando com ele. Eles não teve nem misericórdia dele, não tinha. Não era para ele estar ali alegrando porque um paralítico que estava naquela situação ali há 38 anos foi curado. Era para estar se alegrando, gente. Era para estar se alegrando, glorificando a Deus. Ou então querer saber o que aconteceu, como que foi isso, quem te tocou e tal, o que aconteceu, me conta, você chegou a tocar nas águas, realmente aquelas águas curam? Nem isso, eles não queriam saber não. Não tinha significado aquele homem lá não, aquele homem lá andando. Gente, a Bíblia fala que um homem, uma alma vale mais que o mundo todo, o mundo inteiro. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era
porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Entenda que Jesus, ele curou aquele homem. Aquele homem, há 38 anos, né? Ele estava enfermo e Jesus curou ele. E logo naquele alvoroço todo, Jesus saiu. Eu creio que o cara saiu alegre ali, glorificando a Deus, alegre, porque muito tempo sem né, naquela situação. Talvez eu fique pensando que aquele homem não tinha nem esperança mais. Tinha esperança mais não. Há 38 anos, pensa só. Não tinha um amigo, não tinha ninguém que encorajasse. Deus está falando aqui, gente. O que nós estamos fazendo? Isso é algo que Deus colocou no meu coração agora. O que nós estamos fazendo? Tem pessoas ao nosso redor aí que estão precisando de nós, viu? Tem pessoas que estão precisando. E nós muitas das vezes sabemos do que é certo, do que não é, sabemos de quem faz, e muitas vezes ficamos calados. Jesus está falando para nós. Amém? Glória a Deus. E depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Esse homem teve um outro encontro com Jesus, e esse encontro foi mais profundo. Jesus chamou aquele homem e disse: perdoados estão os seus pecados. Eu quero curar você agora de feridas espirituais. E Jesus então disse para ele: vá e não peques mais. Por isso que o que ele falou, que Jesus falou com ele, foi isso. O que eu quero fazer com você é algo maior. Eu quero te perdoar. Perdoados estão os seus pecados, mas não peques mais, para que não haja coisa pior. Então a Bíblia vai dizer que aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Então aqui já é um outro homem. Ele foi curado e teve um encontro com Jesus. E foi. Mas foi sabendo que quem fez na vida dele foi Jesus. E ele foi. A Bíblia não fala mais aqui sobre nenhum relato desse homem, né? Jesus continua fazendo a grande obra dele, a Bíblia fala, mas não tem nenhum relato desse homem. Amém? Meus irmãos, esse texto é muito interessante, porque quando eu comecei a ler essa passagem e veio à minha mente, ao meu coração: você foi um desse. Você foi um homem igual a esse. Nós aqui fomos homens, pessoas igual a esse. Sabe por quê? Porque nós não conhecíamos Jesus, não. Nós acreditávamos em qualquer coisa que nos falava. Aqui, a Bíblia fala que ele acreditava em obras pagãs, coisas que não era verdade. Amém? E o Senhor fez na nossa vida algo sobrenatural. O Senhor nos curou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos deu caráter, o Senhor nos moldou, o Senhor nos tirou da enganação. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus fiel, Deus amado. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. E o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Não tem ninguém aqui que vai falar que não, eu vim porque achei bonito. Não, Jesus te tirou do lixão. Jesus me tirou da enfermidade, tanto espiritual como física. O Senhor tem nos tirado do álcool, o Senhor tem nos tirado das drogas. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. O Senhor tem nos revelado. O Senhor tem falado conosco: estão perdoados os teus pecados. Eu vou curar você. Eu vou levar você para um lugar chamado eternidade. Aleluia. O Senhor tem nos falado, nos feito isso. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que nós estamos fazendo com essa graça?
O Senhor está nos falando o que vocês, meus filhos, estão fazendo. Não foi suficiente. Aleluias. Jesus morreu na cruz por nós. A Bíblia vai falar que depois do pecado era uma sentença, foi batido o martelo, eu e você estava condenado, sem volta, sem volta. Jesus pagou o preço, não foi retirado. Jesus pagou o preço por mim e por você naquela cruz, não teve volta, nós fomos comprados. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que eu e você tem feito, meus amados irmãos? Com a graça de Deus, com a misericórdia. A Bíblia fala que amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar. Nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Pois nem no dízimo nós somos fiéis. Eu falo que o dízimo é o mais fácil de você ser fiel a Deus. Está repreendido em nome de Jesus, se você souber no meu coração, mas eu acho, é o mais fácil. Porque o Senhor tem nos dado, eu te dou, eu só quero 10%. E eu vou te abençoar, filho. Eu vou te abençoar. Não importa o que você for passar, se você estiver firme comigo, eu vou estar com você e firme. Amém? O culto, meus amados irmãos, nós não conseguimos ser fiel para vir no culto. Nós não conseguimos largar nossa soberba, nossa beleza, somos belos demais. E nós não conseguimos vir no culto, nem no culto. O Senhor tem nos tirado de lugares terríveis. Se não fosse Deus, se não fosse Jesus aqui, esse homem estaria provavelmente até morrer ali, esperando algo que não existe. E o Senhor tem aparecido para nós e tem nos tirado da nossa enganação lá do mundo. E disse: filho, eu quero intimidade. Eu quero intimidade, filho. Por que você não vai nem no quarto mais? Não me chama. Não tira um tempo para falar comigo. Nós precisamos mudar o nosso hábito. Nós precisamos ter gratidão a Deus. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar em toda a nossa vida. Nós precisamos negar nós mesmos. Nós precisamos negar a nossa vontade, a nossa carne, e ter intimidade com Deus. Falamos com nossa boca que queremos morar no céu, mas não temos coragem de tirar um tempo para falar com Deus, para tirar uma intimidade, ter uma intimidade com Ele. Como que nós queremos ir para o céu? Falamos com a nossa boca, mas nosso coração não obedece. Queremos ir para o céu, mas não queremos ter intimidade com Deus aqui. E com o tempo, meus amados irmãos, a nossa carne vai fortalecendo e nosso espírito afastando de Deus. Eu não lembro a passagem, mas Salomão fala assim, na sua velhice, a Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio e não vai ter outro homem como ele foi. E ele fala assim: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A nossa vida, tudo é vaidade. Salomão, a passagem fala que ele aproveitou, ele experimentou todos os desejos que o ser humano possa imaginar. Todos. Que seja bom, que seja ruim. Salomão experimentou. E ele fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Que seja bom, que seja ruim. Sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, tudo é vaidade. Sem o Espírito Santo, tudo é vaidade. Sem intimidade com Deus, tudo é vaidade. Aleluias, glória a Deus. Imagina, quando nós corremos atrás do vento, nós não vamos achar nada. Sabe aquelas bolinhas de sabão que você faz assim? Os meninos gostam de brincar? Faz ela e corre atrás dela. É isso que é vaidade. Você pega ela, não tem nada. É a vida sem Deus.
Então nós precisamos, meus irmãos, buscar mais a presença de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Há tempo e fora de tempo. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos voltar, buscar na palavra, ter intimidade com Deus, chamar Deus para a intimidade, fechar a porta no nosso quarto e falar com Deus: Pai, eu preciso da tua presença. A minha carne quer fazer isso, mas eu preciso do teu Espírito. Eu preciso, Pai, obedecer a tua palavra, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ser usado, Pai. Eu quero ajudar outras vidas, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado. Aleluias, aleluias, Pai. Oh, Deus santo, Deus poderoso. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Santo dos santos é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus, somos miseráveis. Aleluias. Aleluia, meus amados irmãos. A Bíblia fala que, aleluias, nós precisamos, como eu tenho dito, ter intimidade com Deus. Precisamos honrar o que Jesus fez na cruz. E precisamos parar de ouvir e colocar mais em prática. Somos bons ouvintes. Nossos bancos estão bem cheios. Precisamos botar em prática. Isso não é simplesmente um culto. Isso é a palavra de Deus. E Deus está falando: eu quero te usar na minha obra. Eu quero te usar. Toma posição. Toma posição. Deus está falando com a gente. Se a gente quer morar no céu, se a gente quer ser usado por Ele, tem que tomar posição, tem que ter intimidade. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós temos que ser amantes da palavra dEle. Se nós somos, pedimos ao Senhor, Ele vai dar. Aleluias. Glória a Deus. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Nós precisamos pedir dons. Dons que edifiquem. Dons que fazem outras pessoas ver Jesus em nós. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Dá um glória a Deus aí, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, Pai. Derrama, meu Pai, teu Espírito Santo, tua graça sobre nós, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.